Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A partir de agora começa mais um Pod Perfeito. Eu sou Vera Nazago e hoje nós vamos trazer um assunto muito interessante. Porque quando a gente fala de cirurgias, de modo geral, gente, é procedimento, especialmente a bariátrica, não é tão simples no sentido de vai lá, o médico diz que você tem que fazer, vai embora, faça. Tem todo um processo e a gente vem pregando e contando e dizendo com os profissionais aqui da importância da equipe. Como é que fica o emocional desse paciente? Essa é uma curiosidade minha e de milhares de pessoas que querem passar por esse processo, mas que não sabem como é que vão lidar ali, né? Especialmente no emocional. E é por isso... Ele me prometeu e ele cumpriu. Que o doutor Leandro, mais uma vez, cirurgião, uma salva de palmas para ele, por favor. Obrigado. Doutor Leandro Castro. Cumprida tá a promessa, hein? Cumpridíssima. E ó, parte importantíssima do nosso tratamento. Que é a parte emocional, por isso nós estamos com a doutora Priscila, que é psicóloga e faz parte dessa equipe para trazer aí os principais pontos nesse processo. E eu acredito, claro que o tema principal e as pessoas mais perguntam para a gente, doutora, é sobre a bariátrica, mas de modo geral, se reconhecer em um novo corpo, depois quando a gente fala ou da bariátrica ou de estética, não deve ser tão fácil assim, né, doutora Priscila? Não, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco mais, né, sobre esse universo da cirurgia bariátrica, né? Então é fundamental, né, que nós possamos trazer aqui hoje um pouco mais, claro que não todas as informações, mas pelo menos o que a gente entende ser de crucial importância para que as pessoas possam ter mais acesso e entender, né, o nosso trabalho como um todo, principalmente o trabalho do psicólogo. Eu estava conversando com o doutor, aliás, toda vez que ele vem aqui, doutora Priscila, eu tenho verdadeiras aulas, assim, Ai, né? Que ótimo. E já quero adiantar aqui, inclusive, alguns comentários em relação ao nosso público, de pessoas que acompanham, que até me param para dizer que é muito esclarecedor e que cirurgia bariátrica também é muito assustadora, né? Quando a gente fala de bariátrica, assim, a grande maioria, né, doutor? É uma mudança, né? É um golpe grande, é uma mudança de comportamento, que é o que a gente quer. É uma mudança de estilo de vida. Eu acho que tem que estar todo mundo preparado para esse tipo de mudança. E daí, inclusive, essa mudança é uma mudança muito emocional. Né? Porque, como o eu doutor falei, sempre diz isso. Como eu falei para vocês a primeira vez, a gente come muito com o coração, né? A gente tá feliz, a gente come, a gente tá triste, a gente come, a gente fica frustrado, a gente come. A gente sai com os amigos, a gente sai para comer, a gente chama os amigos para vir em casa, a gente chama para comer. Então, assim, nós temos um vínculo emocional com a comida que é imensurável. E tratar um paciente com um grau de obesidade é tratar também toda essa parte emocional, toda essa bagagem emocional. Você vê quantas são as histórias que a gente recebe de pessoas que vieram a ganhar peso depois de, infelizmente, algum tipo de tragédia na família, algum tipo de tragédia no trabalho, alguma doença. Dor de amor, né? Então, de rejeição. Né? Nós temos que tratar esse paciente como um todo. E eu diria que hoje é difícil para a gente conscientizar todo mundo de que o terapeuta, a psicóloga deveria fazer parte da nossa rotina. Porque a nossa rotina é muito difícil. Muito difícil. É difícil trabalhar todo dia, nosso dia é frustrante. Eu gosto tanto disso, doutor, porque as pessoas ficam, especialmente hoje na internet, né? Você é forte, você pode, você consegue. Aí você começa ali a ter pessoas que levantam às 5 da manhã, tomam banho às 5 da manhã, porque são fortes, porque eu não sou fraco, porque eu corro, porque eu faço, porque isso. Não é verdade, gente, não dá pra gente fantasiar. A vida não é fácil, o dia a dia não é fácil, é uma busca constante. Eu sempre digo que eu busco estar melhor amanhã do que hoje, sabe? Eu tô querendo sempre, mas não é fácil. E o doutor Leandro sempre traz essa realidade pra gente. Imagina para quem está no processo ali de uma mudança tão importante de vida, de saúde. Sim. Porque, né, normalmente nos casos de cirurgia bariátrica é uma mudança de vida e de saúde. Você está mudando todo o seu estilo. Qual o impacto emocional, doutora Priscila, nesse processo do antes decidir? Quero mudar a minha vida fazendo a bariátrica. Do durante e o depois. Sim, o durante que eu digo no processo da cirurgia, né? Primeiro é fundamental, né, esclarecer que o processo, né, do acompanhamento psicológico, ele de fato ele é
importantíssimo. E a grande maioria dos pacientes, né, geralmente quando eles vêm para mim, nossa, mas eu vou ter que falar com a psicóloga, eles primeiro cria-se todo um... Ainda tem isso? Tem, bastante. Existe bastante que coisa, né, doutora preconceito sobre terapia, sobre... Eles não querem, eles vêm falar comigo meio bravos às vezes. Eu acho que, primeiro, todo mundo tem medo de ser julgado. Avaliado, talvez? Eu acho que no fundo é avaliado, mas no fundo é a palavra julgado, sabe? Alguém que vai ali falar se eu tô certo ou se eu tô errado, e até porque não entende direito o trabalho da psicóloga, Sim. porque não é esse o trabalho dela, não é julgar, não é falar se tá certo ou se tá errado, é muitas vezes te ajudar a entender para onde você vai. Em segundo lugar, que nós temos muito ainda daquela coisa infelizmente, da pessoa que está um pouco mais louca, que está muito depressiva, que está com um estado psicológico extremamente alterado. Então, você só precisa procurar quando você chegar a um extremo. E ao contrário, nós podemos procurar a hora que a gente entende que nós precisamos melhorar. Ok. E é mais uma pessoa que está ali para ajudar a gente a melhorar. E cada vez mais, né? Se você for ver, a doença do século, mais até que a obesidade, é a ansiedade. A ansiedade vai ser a principal doença Sim. da humanidade como um todo, né? Então nós vamos precisar cada vez mais de terapeutas, de pessoas que nos ajudem a entender essas relações tão complexas da nossa sociedade, né? E nesse processo... em grande parte, né, Verana, os pacientes que quando eles procuram, né, o processo para bariátrica, eles já procuraram todas as ferramentas em grande maioria. Eles já passaram pelo processo de frustração e euforia, né? Então o que eu quero dizer com isso? A frustração de ganhar peso, a euforia de conseguir fazer aquela dieta de alguns dias, aquelas maluquices todas que nós já sabemos que muitas pessoas fazem, aí perde peso, ganha peso, perde peso, ganha peso. Eu recebo pacientes que já passaram por N situações e que já estão ali destroçados em grande maioria e que só olham para a cirurgia como um recurso, né? Então, eu costumo trazer para o paciente um universo, né? Que a cirurgia ela é um instrumento que vai ajudá-lo no processo. Não é a salvação, né? Não é. Aliás, o Dr. Leandro sempre diz aqui, eu vou replicar, né? Cirurgia bariátrica não é cura. Não é a cura da obesidade. A cura da obesidade é uma doença crônica, é uma doença que tem controle. Então, a cirurgia bariátrica é uma ferramenta para ajudar as pessoas a adquirirem controle sobre o próprio peso. E assim, ter uma vida mais saudável, né? Porque o que a gente busca é essa parte da saúde. E isso é interessante quando os pacientes chegam e falam assim, nossa, eu já fiz várias dietas. E é interessante do ponto de vista psicológico, como você começa a ver, eu faço uma dieta, eu não atingi o meu objetivo, então ela falhou. Peraí, a tua dieta fez você perder, sei lá, 4, 5 quilos, ela não falhou. Ela só não atingiu o objetivo porque você não permaneceu nela, porque você não conseguiu concluir, ou por diversos outros aspectos, mas cada vez que ele faz uma falha, é um pontinho de falha, E muitas vezes a psicóloga tem que lidar com todos esses pontinhos de falhas que nós fomos colocando ali e renovar tudo isso, né? Porque precisa começar do zero. Doutor Leandro, você já afirmou aqui a importância dessa equipe, especialmente da profissional psicóloga para acompanhamento nesse processo. Mas para um paciente que vai até lá, e doutora não me conhece ainda, mas eu faço perguntas que às vezes pode parecer óbvia ou até, mas é exatamente para a gente poder entender. Então, um paciente que foi até lá, existe o paciente de um grau maior ou menor para este acompanhamento com a psicóloga? Por exemplo, quero fazer bariátrica, estou apta, e aí, pela sua avaliação, doutor Leandro, eu preciso muito, médio ou pouco? Deu para entender, gente? Vamos colocar de uma maneira diferente. Vamos colocar como é que funciona. Tá. Todo paciente que chega lá para fazer uma cirurgia bariátrica, a gente precisa de uma avaliação da psicóloga. Perfeito. Entenda, essa avaliação inicial, eu já conversei muito com a Priscila, é muito mais uma tentativa de determinar se aquela pessoa tem algum transtorno psicológico que necessite de um tratamento anterior à cirurgia. Então, é obrigatório passar pela psicóloga na decisão de uma cirurgia bariátrica. É fundamental, porque se você levar uma pessoa que está depressiva e não está controlada para a cirurgia, você vai piorar a situação dela. Talvez você não consiga melhorar. Entendi. Por quê? Porque a depressão ela pode ou não ter a ver diretamente com ou só com a obesidade. Ela pode estar depressiva por diversos outros fatores que não têm tanto assim a ver
com obesidade. Nós já pegamos diversos pacientes que acham que o problema dele é essa autovisão dele como obeso e acham que o problema todo que ele tem na vida é referente a isso. Ele emagrece e descobre que não. Ele tem diversos outros problemas ali. Mas voltando, então, é fundamental esse ponto de avaliação anterior. E na minha avaliação, é fundamental o paciente fazer um acompanhamento por no mínimo 5 anos. Porque o obeso, ele funciona, de certas partes, a Priscila está aqui, como um viciado. Só que ele é viciado em comer. Não é uma droga, é muito entre aspas, mas se a gente for pensar no cérebro, na recompensa, no sentido do que traz prazer, ele funciona quase como uma droga. Entendi. Então ele precisa ter um tratamento, muitas vezes, do ponto de vista psicológico, é semelhante a isso. E daí acho que onde muitas pessoas deixam de ir, ter que ir com a psicóloga é ganhar a confiança da pessoa, entender a linha de tratamento daquela pessoa. Então a gente buscou na Priscila uma pessoa extremamente confiável em termos de ter várias linhas, de tentar ajudar a gente a trazer. Mas esse seria um mundo ideal. Agora, o acompanhamento com a psicóloga depende do paciente. Não adianta nada você sentar na frente da psicóloga. É assim, porque não adianta nada você sentar na frente da psicóloga e não falar nada, né? É verdade. A psicóloga, ela tem que você trabalhar, tá indo na psicóloga, não é? Tô. Aí sento eu, né? A psicóloga vai trabalhar com o que você levar para ela, né? Não é sem dúvida nenhuma. Eu acho que tudo na vida a gente tem que querer, né? E se tá nesse processo, você tem que... Entrou no jogo, tem que jogar. Não dá pra gente... vou lá e vou dar uma enroladinha, não vou passar. Ou, de repente, você optou por fazer essa cirurgia, tá passando ali com o teu médico, não foi pedido... Reveja, repense. Não foi pedido para você ter um acompanhamento psicológico, não tem uma equipe preparada para te sustentar ali, para te abraçar, para te acolher. Reveja, volto a dizer. Eu sempre digo e falo com todo orgulho da Perfeita Plástica exatamente por essa estrutura, mais do que resultado, a estrutura que eles têm no antes, para te preparar para uma decisão de realização de sonho. Então, tem que ter equipe ali para poder te sustentar. Doutora Priscila, quais são as preocupações emocionais mais corriqueiras, se é que eu posso dizer assim, no antes, né? No que antecipa a cirurgia? Se existe uma que é muito comum, ou se dá para a gente falar de modo geral, tem uma parte emocional que essa daqui, para quem vai fazer a cirurgia, é fato. Nós temos alguns pontos, né, que eu costumo observar bastante, principalmente no primeiro momento, né, que essa pessoa chega lá. Então, a gente precisa olhar com muito carinho, acolher muito o que essa pessoa está trazendo, porque, como a gente já falou aqui, ela já está vindo de um processo de muita dor, né? Porque a obesidade, ela traz uma dor que também é uma dor emocional, não é só um processo físico, tem muito mais também da questão emocional, porque, geralmente, uma pessoa que chega numa questão, né, de estar com uma obesidade, né, já identificada, na grande maioria das vezes, ela não tem regulação emocional. Então, o doutor Leandro trouxe isso, né? Ela come se está feliz, come se está triste e sem um controle. Geralmente o paciente ele chega com algumas expectativas, e essas expectativas é que podem gerar essas questões emocionais. Falando por mim, tá? Eu ia chegar com o desenho pronto da vida que eu quero depois, no pós. E se não saiu, eu ia ficar triste, decepcionada. Verena... E aí a gente precisa trabalhar muito com a realidade, né? Então eu preciso entender muito isso. Essa expectativa tira a pessoa da realidade, doutora? Tira, né? Se a expectativa estiver muito... Tem pessoas que voam, a régua está muito alta, né? Tem pessoas que entendem que depois que fizerem a cirurgia bariátrica, o relacionamento vai mudar, que as amizades vão melhorar, e não necessariamente ela está relacionada com a cirurgia. É que existe uma questão... Eu falo que eu trabalho os 3 As: autoestima, amor próprio e autoconfiança. Se você tem um trabalhado, você consegue trazer os outros. O paciente ele chega sem nenhum desses 3. Ele não tem autoestima, na grande maioria das vezes, não estou falando de todos os pacientes. Sim. Óbvio que existem pacientes que têm, né, embora estejam obesos, estão com a autoestima ok, mas na grande maioria não. Então, geralmente, eles trazem, né, uma ansiedade enorme do processo. Muitos já são ansiosos, então é fundamental que eu consiga identificar o nível de ansiedade que esse paciente tem, porque a ansiedade é natural. As pessoas costumam dizer que a ansiedade é ruim, e ela não é ruim.
ela é até importante. Eu tenho ansiedade, você sim, possivelmente, doutor também. Até porque, por exemplo, nós vamos viajar, uma viagem legal, você fica ansioso, né? Eu estava buscando onde é que eu tenho mais ansiedade, é verdade. A questão é quando é que ela fica patológica. Né? Em que momento que ela passa a tomar conta de você, em que momento que ela começa a mudar as suas decisões por causa dela. Pessoa que tem, né, tem ansiedade para viajar, tem ansiedade quando vai acontecer algum evento, pode virar patológico? Eu posso desencadear, desenvolver daí ou não? Acho que não, né, gente? Eu tô com 50 anos. Posso? Ai, que medo, doutora. Pode. Essa ansiedade, quando a gente está falando desse nível, a gente fala de uma TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada. Então, se você tem uma ansiedade, que você já começa a entender, que ela já começa a te tirar, por exemplo, de uma sensação de tranquilidade e paz, ela pode sim se tornar patológica. Porque a ansiedade é o excesso de tudo aquilo que não aconteceu, né? São os nossos pensamentos automáticos. Então, eu preciso entender primeiro que pensamentos não são fatos, são ideias. E geralmente a gente cria um cenário, nossa, quando eu chegar vou fazer isso. Desenha tudo, né? E o paciente, quando ele vem para a cirurgia, ele já está se vendo, na grande maioria, num corpo de tantos quilos, ele já está... Eu tenho pacientes, né, doutor, que chegam para fazer cirurgia já pensando na reparadora. É mesmo, sim. Gente? Porque ele desenhou tudo ali, né? Já. Eu acho que isso é de nós, né? É engraçado porque a gente trabalha isso, a gente desenha cenários, né? Uhum. O problema é quando você desenha apenas um cenário, que é aquele cenário altamente positivo e esquece dos outros. Mas, e mais do que isso, eu acho que o problema não é você desenhar um cenário altamente positivo. Eu acho que muito da frustração nossa vem do fato de que, eu quero isso, ok, mas o problema é que eu não consigo entender o que eu preciso fazer para chegar aqui. Então, assim, por exemplo, todo mundo quer ter um corpo, chega lá e fala assim, eu quero ter um corpo bonito, legal, mas o que é bonito? É músculo, é você olhar no espelho e ver seus músculos, é isso que... No global, na maioria das pessoas, acho que você vai falar o que é bonito, o que é feio, é músculo. É você conseguir ver a musculatura, o desenho do corpo. Você vê que em estátuas, desenhos, pinturas, a gente sempre desenhou esse tipo de coisa. E, lógico, que o que cada um acha bonito muito pessoal, né? Pessoal, sim, mas cada um, no global A gente não está falando né, sobre o seu ponto de beleza, mas sim a expectativa. Perfeito. Né? Só que... para você ter um corpo musculoso, você precisa fazer atividade física. Mesmo que você emagreça, você não vai ganhar músculo. Você vai ganhar músculo se você for trabalhar. Você não vai conseguir ter uma dieta altamente bem feita se você não for na sua casa fazer as marmitas, tudo direitinho. Assim como o trabalho psicológico ele é um pouco mais subjetivo, mas a gente trabalha todos esses pontos, né? Como você enxerga as coisas, vamos mudar os seus conceitos aqui, vamos mudar as suas relações com a comida, nós vamos mudar a sua relação com o trabalho, nós vamos mudar relações. E esse é um ponto que a gente precisa ser trabalhado. E aí você precisa entender, então eu quero chegar aqui, eu preciso fazer um monte de coisinhas para chegar aqui. Qual é o percurso? Porque senão você vai se frustrar. Né? Não adianta você não querer se frustrar. E uma coisa que é interessante, eu posso trazer aqui, acho que a Priscila pode responder dessa maneira também, muitas pessoas às vezes têm a ilusão do tempo, sabe? Tipo, eu tenho 40 anos de idade, aí você chega e fala assim, o que você queria? Então, quando eu tinha 20 anos, quando a pessoa começa assim, o problema dela não é ser magro como ela era, ela queria ter 20 anos, eu também queria ter 20 anos de volta, você entendeu? Então, a gente precisa trabalhar esse encontro de que nós podemos te melhorar muito e você vai continuar tendo 40 e talvez você seja uma pessoa muito melhor aos 40 do que você era aos 20. Entendeu? Mas 20 não. Entendeu? Falando, então não pode. Isso que é fundamental, né? O autoconhecimento. Então, que aliás é isso que eu ia perguntar, doutora Priscila. Enquanto psicóloga, qual é o... Não sei se eu estou perguntando demais, mas acho que dá para a gente resumir de uma forma que todo mundo entenda. Qual é o processo... Eu, Verena, tenho 50 anos, completei 50 anos, mas eu quero ter o corpo de 20, a cabeça de 30. Como é que a gente trabalha isso emocionalmente e qual o peso dessa relação de eu idealizar uma Verena de 20 e quero buscar na cirurgia bariátrica o resultado, né? Porque aí vira minha salvação, né? Aí a bariátrica vira o meu príncipe encantado, o meu conto de fadas. Como é que eu trabalho isso? Qual é o teu papel, né? Sim, o meu papel é de trazer você sempre para uma centralidade. Tá. Né? Então, nós vamos trabalhar expectativa e realidade.
qual é a sua expectativa? Então, você vai me dizer quais são as suas expectativas. E aí, a gente vai trabalhar junto. Bom, vamos lá. Então, nós temos a tua expectativa e a sua realidade. Para chegarmos lá, existe um caminho. E, provavelmente, nem sempre na vida a gente tem expectativas para tantas coisas. E quando chega em realidade, a gente percebe que nem tudo é da forma com que você idealizou. O que vai fazer a diferença? É como é que você olha para o teu processo. Qual é a importância que você dá para o seu processo? Que é associado ao que o doutor Leandro acabou de falar. Exatamente. Então, o que eu costumo dizer, e todos nós falamos muito isso lá, não existe, de fato, um milagre. Existe você estar envolvido num processo, entender que você precisa querer fazer alterações do seu comportamento. Nós estamos falando de uma cirurgia que é feita no estômago, mas que obviamente está associada com a sua cabeça. Não adianta operar o estômago e continuar agindo como se você não tivesse feito absolutamente nada de diferente. E o que eu percebo é muito comum isso. Pode muito. acontecer, a pessoa sai da cirurgia bariátrica, aí passa daquele processo que até o doutor já me disse. Quanto tempo é, doutor, para voltar numa alimentação? De 3 a 4 meses. De 3 a 4 meses. E lembra que eu falei também que o problema começa ali na casa dos 6 meses? Verdade. Sabe o que acontece ali por volta da casa dos 6 meses? Toda aquela troca de roupa inicial. Por que todo mundo gosta do começo da cirurgia? Se você conversar com todo mundo, os primeiros 30 dias, 60 ali, 40 para 60... O assunto é um único só, é pessoa, mostrar a calça. Não, Vibrando, a pessoa né? tá fraca, sabe? Ela fala assim, eu tô meio fraco. Ele vai sentir. Você vai ter repercussão disso física. Eu imaginei que estaria no oba-oba, na felicidade. Então, só que aí a parte emocional tá lá em cima. Nossa, eu tô mudando de roupa e eu tô colocando aquela calça que eu guardei no armário faz 20 anos que eu deixei ela guardada no armário. E aquela felicidade. Então, é um binômio muito interessante, porque assim, fisicamente está baixo, psicologicamente está extremamente alto. Em cima. E aí, como é que vai ficando essa curva? Vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Quando dá uns 6 meses... Aquele paciente que não começou a fazer uma atividade física regular, aquele paciente que não usou aquela primeira onda da cirurgia para mudar, ele começa a olhar e fala assim, bem, eu estou começando a estabilizar. Por quê? Porque ele já está um pouco mais magro, então ele perde 3, 4 quilos por mês e já começa a não ter aquela diferença visual que tinha lá no início. Que era tão impactante. Os problemas da vida continuam. A frustração, os dias chatos, as longas jornadas de trabalho, em casa, os problemas dentro de casa. Posso e aí, errada, qual é o problema? Desculpa, qual é o problema global da obesidade? A gente desconta isso em comida. Porque toda vez que você está frustrado, toda vez que você está chateado, a gente vai descontar em alguma coisa que dá prazer. Por isso tem pessoas que bebem, que fumam, comem e assim por diante. Entendendo essa curva que o doutor me falou aqui, desenhando essa curva, e que eu acredito que é a grande maioria dos pacientes, né? Esse talvez seja o momento mais importante da psicóloga, doutora? Eu costumo dizer que todos os momentos são fundamentais. Tá. Mas o pós-operatório, o paciente ele vai começar a entrar num processo da questão da expectativa e da realidade. E ele começa a compreender que, de fato, ele precisa fazer alterações de comportamento. Eu costumo sempre dizer para as pessoas o seguinte, presta atenção quando as pessoas dizem sobre, eu preciso mudar um comportamento. Eu acredito que não existe uma mudança de comportamento, existe uma alteração de um comportamento que a gente entende que não é bom, que você pode entender ou que alguém vai te apontar. Nossa, Verena, você precisa mudar esse teu comportamento. E aí algumas pessoas te dizem a mesma coisa. Obviamente você vai parar um pouquinho e vai falar, puxa vida, eu acho que de fato algo eu preciso melhorar. Tem mais de uma pessoa falando sobre isso e você vai fazer um esforço danado para fazer aquela alteração. Se você não fizer manutenção, você vai repetir de novo o comportamento, porque é o hábito é o quê? Reprodução de comportamento adquirido. Então, eu sempre falo para as pessoas, cuidado quando você encontra alguém, nossa, você viu fulano, mudou totalmente. Não mudou. Ele alterou um comportamento e se está dando certo, porque ele vem fazendo manutenção. E essa manutenção é feita aonde? Na terapia. E às vezes não precisa ser a terapia específica com psicólogo, mas alguma atividade que te dê, de alguma forma, um conforto, um prazer. Perfeito. Se você parar para pensar, hoje as pessoas elas não têm prazer em quase nada a não ser comer. Eu costumo dizer sempre para o paciente, eu faço sempre alguns exercícios com eles, principalmente porque eles vão passar por esses primeiros 15 dias, que são os dias mais, diríamos assim, mais complicados, e eles ficam emocionalmente mais instáveis. Tem paciente que fica mais irritado, tem paciente que fica mais choroso, tem o paciente que fica
que entra no grau do desespero, que eu preciso comer. Tem esse grau, doutora? Tem algumas pessoas que às vezes se perdem um pouquinho no processo. Por isso que é fundamental que a pessoa venha para a cirurgia com todas as informações. A comida que ela realmente entenda. volta, acho que com peso até maior, né? Como é acalento mesmo, desespero, né? E aí eu trabalho sempre com eles, eu chamo de curtograma. Né? Eu sempre peço para a gente, faz sempre esses exercícios. Curtograma. Eu faço muito isso com eles, com todos os pacientes que passam em consulta, a gente faz esse trabalho para autoconhecimento. É muito simples, eu falo para eles assim, olha, você pode escrever ou você pode me falar aqui. Quais são as coisas, por exemplo, que você gosta de fazer? Mas as coisas que você essencialmente gosta de fazer. Aí a pessoa me fala 1, 2 e parou. O que mais você gosta de fazer? Eu não consigo lembrar em nada. Não, tudo bem. Quais são as coisas que você gosta de fazer e que você eventualmente não faz? Não faz porque não tem condição física, ou não faz porque não tem condição financeira, ou não tem o tempo, que é o que a gente sempre diz, eu não faço porque eu não tenho tempo. Então, o que você realmente gosta e não faz? O que você não gosta de fazer? Eles vão me dizer. E o que você não gosta de fazer e você não faz em hipótese nenhuma? Esse exercício é bacana e eu convido a todos a fazer, porque a gente começa a identificar que a gente tem várias gaps no meio do processo. A gente entra num automático tão grande que você deixa de se perceber, deixa de se conhecer, de saber o que você de fato gosta. Se você gosta, eu conheço pessoas que comem compulsivamente coisas até que não gostam, mas não percebem. Não se cobram se eu gosto ou não disso. Eu como de tudo. De tudo o quê? O que de fato você... Como é que é o teu paladar? Normalmente, as pessoas que eu tenho... já me relacionei que têm sobrepeso, que estão acima do peso, e eu também passei por isso já na minha vida. De estar comendo sem, ao menos, saber se eu gostava ou não. Eu simplesmente estava comendo. Você já parou para perceber, por exemplo, tem muita gente que fala do prazer de comer, né? Sim. E muita gente associa o prazer de comer à quantidade. E olha que é engraçado, porque você pega algumas pessoas que associam esse prazer de comer à quantidade, e aí você, por exemplo, faz uma picanha lá, um churrasco. E você dá um pedaço de picanha para essa pessoa e fala assim, tá salgado? Aí a pessoa demora, às vezes, 3, 4 pedaços para descobrir, né? Para descobrir se ela acha que tá salgado ou não. Olha que enquanto você vai ver, e isso é uma coisa muito interessante, né? Porque o medo de muitas pessoas é assim, nossa, vou fazer uma cirurgia bariátrica e aí eu nunca mais vou ter prazer em comer. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha outra, uma coisa assim, associada leve, assim, que dá pra gente ver. Muitas vezes você conversa com uma pessoa que é obesa e você fala assim, pô, que restaurante que você realmente gosta de ir, o que você acha bom. E muitos deles vão optar por churrascaria ou rodízio japonês, que são comidas que você come em grande quantidade, né? Assim, é muito comum você ver isso como resposta. E quando você olha a lista dos melhores restaurantes de São Paulo, dos restaurantes onde, sei lá, se paga até mais caro, você vai ver restaurantes que servem meio que a francesa, né? Uma quantidade de comida que você tem que ir lá comer. A entrada, o prato principal, a sobremesa, para você falar, puxa, eu comi legal. E nem é uma quantidade tão grande. E aí você vai falar assim, então, o prazer de comer não está na quantidade. Sim. Então, existe uma mudança de paladar, existe uma mudança de aceitação psicológica por parte do paciente em relação a isso, né? Então, esse medo de eu não vou mais gostar de comer. Isso que o doutor está trazendo, acho que é bacana falar, pegar esse gancho aí, sobre essa questão do prazer. Eu sempre falo muito com os pacientes, a gente vai trabalhando com muitas dinâmicas durante todo esse processo, principalmente no processo do pós. Então, eu já tive paciente, mas eu não tenho mais o prazer no comer. E aí a gente vai tentar entender o que é o prazer. Definir este prazer. E geralmente, porque as pessoas têm ideia, pelo que vocês estão me falando, a ideia é errada do prazer de comer. Porque não está associado mesmo à quantidade. Mas, doutor, eu só estou me atentando a esse detalhe agora, gente. E eu sou humilde o suficiente para confessar que, de fato, eu nunca tinha. Então, enquanto a gente não sabe, tá tudo bem. Agora, quando você sabe, o nosso objetivo aqui é te trazer a informação correta com profissionais que, de fato, entendem, aí é diferente. Né? Aí eu não posso cometer o mesmo erro, tendo a consciência que não é a quantidade. E eu associava prazer à quantidade. Eu acho que você pode ter prazer na quantidade. O que eu quero dizer é que você não deixa de ter prazer por tirar a quantidade
e passar a ter uma visão diferente. A gente pode, mas paladar. quando a gente entende que não é só sobre isso, muda tudo, tudo. né? Muda completamente. Você até pode, mas não é só isso. Muda o enfoque de muitas pessoas que falam, Exatamente. nossa, eu vou perder o prazer, porque hoje meu prazer é comer. E aí entra uma segunda Tem coisa gente que a Priscila... chora, doutora, ai, meu único prazer é comida, Não, e por quê? Porque, na verdade, a obesidade é uma doença tão ruim que ela é limitante. Ela começa a te limitar na tua vida. Você vai chegar num ponto que você fala, poxa, eu não quero sair porque eu tô obeso. Eu não quero sair porque eu não quero comprar uma aceito. roupa porque eu não acho. Eu não quero sair porque, poxa vida, eles vão caminhar pouco aguentar, e eu não vou aguentar, então eu vou ser um incômodo. Eu não vou em tal lugar porque vai chegar lá não tem cadeira para eu sentar. Então, assim, você começa a ter uma situação onde ele vai se excluindo de uma série de coisas. Então, quando a Priscila fala assim, do que você tem prazer? Sobra pouco. Porque a obesidade, além de todos os malefícios físicos, ela traz um dano psicológico e emocional para a pessoa, que eu tô para te falar que é pior do que o físico, mas é muito pior. O trauma psicológico é assim... É absurdo. É absurdo. E hoje em dia nós estamos vivendo a geração das crianças obesas. Então, nós temos pacientes obesos hoje que nunca foram magros. E pelo menos quando você conversa com uma pessoa que é obesa e fala assim, puxa vida, mas eu fui adolescente magro, fui adulto jovem magro, ou fui magro por um tempo na minha vida, e você tem como buscar aquilo, fala assim, puxa vida, vamos regredir aqui. Às vezes você chega lá com adolescentes, adultos jovens hoje, eu nunca fui magro. Sim. Ele nem sequer entende o que é ser magro. Você imagina o trauma psicológico assim, por trás disso? Eu tenho crianças nesse quadro, né, com obesidade, com 9 anos de idade, com 75 quilos. É mesmo, doutora? Sim. E não é incomum mais. É comum hoje. Infelizmente. Aí você começa a observar, essas crianças, elas não têm, muitas vezes, acesso. Né? Tem pais com obesidade, aí... infelizmente, muita gente acha bonitinho criança. Ai, que bonitinho, que gordinho, que isso. E não é. Né? Essa criança está num sofrimento eu achei emocional. Que esse conceito era de muitos anos atrás, né? Na época da minha avó, que ser gordinho era ser saudável. Não, e hoje, eu acho que mudou muita coisa. Infelizmente, você tem E normalmente, e aí eu tô falando a minha opinião pessoal, vocês podem me corrigir. Normalmente, quando a criança começa ali no processo de obesidade... A criança é o retrato do pai e da mãe. Ela aprende pelo que ela vê. Não é nem pelo não que só pelo que ela vê, não. A culpa é do pai e da mãe, porque no sentido global, quem dá comida para essa criança é esse pai e essa mãe. Não, mas eu tento dar... Eu já ouvi isso, tá? Eu tento dar uma saladinha, uma comida mais saudável. Mas se você, pai e mãe, não come, não cobre do seu filho, não exija que ele coma. Se você pede pizza todo dia, teu filho vai comer pizza todo dia com você, né? Então, a responsabilidade é 100% do pai e da mãe. E aí fica desesperado, porque não sabe, né? E é tudo um processo, porque é uma criança doente. Sim. Se não fisicamente, mesmo que os exames, não, ele é gordinho, mas é saudável, emocionalmente não tem como dizer que é uma criança. Tô errada, doutora? Não, que é uma criança saudável. Não, Verena, você tá sendo preconceituosa. Não. A gente não tá aqui para julgar nada, sem mimimi, gente. Não é essa história de, falou porque a criança é gordinha. Não é sobre isso. Nós estamos aqui exatamente para esclarecer as dúvidas. Eu tô fazendo o meu papel em relação a perguntar o que é ou não. Eu, Verena, acho que uma criança dessa fica emocionalmente extremamente comprometida. E nós também temos que tomar um pouco de cuidado com essa história de saudável no sentido de exame, sabe? Porque o corpo jovem consegue competir com muito dano que a gente causa, inclusive com a obesidade. Então, muitas vezes você pega lá um jovem que está obeso e só porque os exames de sangue dele estão todos normais. Tá, porque então você ótimo. mediu a pressão dele, está normal, ele é saudável? Não. Ele não é. É o fato de que ele tem um corpo jovem e o corpo jovem resiste a muita coisa que a gente faz. Não só ao fato de comer, mas, por exemplo, você vai ter problemas muitas vezes com cigarro ou com drogas, às vezes um pouco mais tarde na vida, porque o teu corpo jovem resiste a certas situações. Exatamente. Por ser jovem. Então a pessoa diz assim, não me faz mal, eu sou super bem, tá tudo bem. Eu fumo, mas olha só como é que eu tô bem. Mas a médio e longo prazo... Acredite, a conta chega. A conta vai chegar. Totalmente. Agora, doutora, como é que é o processo? Se existe uma regra, não sei. Mas se sim, me diga, eu já entendi que eu tenho que ter um acompanhamento, especialmente nesse processo de decisão de cirurgia bariátrica e que, inclusive, a Perfeita Plástica traz esse suporte, como eu já disse para vocês e repito.
É importante, é necessário, tem que ter o médico, a equipe com o psicólogo, a nutricionista, como a gente já trouxe a doutora aqui também, para trazer as informações. Então, a Perfeita Plástica tem essa estrutura que é necessária. Ah, Verena, eu tô ali com o médico que falou que não precisa. Precisa. Ponto. Precisa, tá? Existe uma regra. Decidi, fui aprovada pelo doutor para fazer, né? Tô dentro ali do que é necessário para fazer a minha cirurgia. Do antes, durante e o pós em relação a um acompanhamento com você. Existe uma regrinha ali. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar esta parte emocional ou este lado. No meio, nós vamos trabalhar dessa forma. Como é que funciona isso? É muito individualizado para cada paciente. Porque nós estamos falando de questões subjetivas, não são questões objetivas. Então, eu vou tentar entender com aquele paciente que está ali o que ele me traz de demanda que eu preciso olhar naquele momento com mais atenção. No pré-operatório, nós vamos estar trabalhando todo o processo de organização de pós-operatório. Então, eu vou entender qual é o seu nível de ansiedade. Será que esse nível de ansiedade eu preciso olhar com um pouco mais de cuidado? Será que a gente precisa trabalhar algumas técnicas e existem milhares? Aliás, só uma pergunta. O doutor precisa da liberação dela para poder fazer a cirurgia? Com certeza. Não só da liberação, mas ela fala não para a cirurgia muito mais do que eu. Porque se ela negar, negou. Eu já falei para paciente, se for negado lá, acabou a sua cirurgia, eu não vou te operar, você vai primeiro tratar. E é muito bacana isso, porque a gente trabalha exatamente dessa forma, é muito importante isso. Não só dela, se a nutricionista negar, também está negado. Nós trabalhamos em conjunto. Nós precisamos aprender a falar não, sabe? Não é para ser particular, não é porque eu estou pagando que você vai fazer, não. Você tem que fazer um tratamento. Não estou querendo puxar o saco de vocês, não, mas isso me deixa com o coração tão quentinho. Que bom. Porque não é sobre preço, é sobre valor. Sim. E valor do ser humano. Isso não tem realmente preço. E em poucos lugares a gente tem oportunidade de encontrar profissionais que de fato nos enxerguem como valor e não como preço. Não como gerar, né? E sim como trazer o meu melhor. Então, de verdade, que bom que eu faço parte dessa equipe, que bom que vocês estão aqui comigo e o quanto eu tenho aprendido e, acima de tudo, entender que esse processo de uma decisão, de uma busca de realização de sonho, precisa desse suporte. A gente tem que estar acolhido, tem que estar ali sendo tratado com carinho. E esse respeito de se a psicóloga disse não, se a nutricionista disse não, essa parceria faz toda a diferença para mim, enquanto paciente e como ser humano. Obrigada, para o paciente, principalmente, né? Eu acho que para ele, o nosso olhar é para o paciente, né? O nosso olhar é direcionado para ele. Então, eu vou olhar todos esses aspectos antes e já começar a entender se aquele paciente ele compreendeu a complexidade do pós-operatório. Porque sabe o que acontece? As pessoas elas vêm querendo resolver uma questão que já está doendo, que está doendo, que está pesando literalmente, né? E aí muitos eles entendem que vão fazer a cirurgia e que vai dar tudo certo, que vai dar tudo certo. Na grande maioria, sim. Mas às vezes acontecem percalços no meio desse caminho que não necessariamente são imediatos, como o doutor Leandro trouxe. Às vezes são questões que acontecem mais adiante. E aí estar acompanhado, e eu vou acompanhando os pacientes sempre durante todo esse processo, para que eles compreendam que é fundamental eles entenderem a importância das mudanças de hábito. Né? Então, às vezes um paciente ele já está lá naquele processo, já está liberado pela Nutri para ter uma alimentação que a gente chama de mais normal, vamos dizer assim. E eu já tive casos de pacientes estarem felizes da vida. Nossa, puxa, que bacana, não tomo mais uma série de medicamentos que antes da cirurgia eu tomava. A minha disposição é outra, né? A minha mobilidade é outra. Nossa, eu estou tão feliz. E aí eu vou conversando, e aí o exemplo de uma paciente, ela me disse assim, nossa, você lembra que antes da cirurgia eu tomava lá uma xícara de 250 ml no café da manhã, de café com leite, e 2 pãezinhos com manteiga, aquele que a gente põe na chapa, que é maravilhoso? Eu falei, claro, lembro. Ela, nossa, eu tô tão feliz, porque agora eu só como meio pãozinho, né, daqueles 2, e aquela xícara de 250 ml virou uma xicrinha. Se ela diz isso para um psicólogo clínico, que não conhece o processo da bariátrica, de transtorno alimentar, essa pessoa pode vibrar com esse resultado. Nossa, que incrível. E aí eu trouxe, do lado de cá, já falei, não, e achar maravilhoso. E aí eu trago sempre para o paciente, eu preciso trazer para ele um olhar diferente. E eu disse para ela, o que você mudou? Hábito ou quantidade? Quantidade. E ela parou. Caramba. Nossa, Pri, eu não mudei o hábito, né? Eu falei, não, você continua comendo de manhã
o seu pãozinho com um café. E aí uma paciente dessa é muito rápido para ela voltar para os 2 pãezinhos com manteiga na chapa. E aí, aquela olha história de colocar um quadradinho de chocolate todo dia depois do almoço. É verdade. E aí ela me trouxe, e aí a gente foi conversando sobre isso, que ela não tinha identificado isso. E ela me disse, nossa, Pri, e aí você falando, eu tô aqui pensando que teve um dia que eu cheguei do trabalho, nesse mesmo dia, muito corrida nessa dinâmica, porque como o doutor falou, a vida vai voltar ao normal, tudo volta ao normal, os problemas voltam ao normal. Como é que eu regulo a minha emoção? É com comer? Vou comer menos, mas eu continuo comendo errado? Em tese. E ela lembrou que num dia específico, chegou correndo do trabalho, e o que ela comeu? Outro Pãozinho. pãozinho. Com manteiga. Então, ela comeu um pãozinho. E eu falei para ela, cara, precisa entender isso. Qual é o seu comportamento? Entende que o seu comportamento antes da cirurgia era esse. Você operou e você precisa alterar esse hábito. Senão você daqui a pouco está comendo. Não que você não pode, mas será que conversa Todos com a os Nutri. dias. O que eu posso substituir? Um dia eu vou comer um pão, outro dia eu vou, sei lá, tomar uma vitamina. O que você pode substituir? Por que o prazer está só no pão, com margarina e o seu café? Ela falava cheia de amor, né? E ela estava feliz da vida. E eu falei, você com meio pãozinho. Eu falei, não, você pode, por isso que é importante, muitas vezes também, né, buscar especialistas. Não adianta ser um clínico, precisa ser alguém que conheça sobre o processo. Porque senão eu vou vibrar com você, com esse resultado. Mas, na verdade, você pode ter aí um problema com esse resultado. Entendi. Então, lembra que aquilo que eu comentei inicialmente? Não é mudança de comportamento, é alteração. Você precisa alterar um comportamento e ficar ligeira, prestando atenção. Onde é que eu estou falhando? Puxa, percebi que eu estou comendo todo dia o pãozinho. Onde é que isso vai me levar? Então, qual é a relação que você estabelece com o seu comer? Geralmente, o nosso comer é emocional, né? E se toda vez que você tem um problema emocional, você se volta a comer, né? Totalmente. Sim. Tipo, todo dia que eu tô frustrado no meio da tarde, eu quero tomar um café, comer um bolo, E geralmente é algo que é palatável, né? Ninguém se atraca num frango grelhado com cenouras e brócolis no vapor. Não, vamos cair na real? Não vai, não, doutor. Não vai. A gente quer o que é palatável, o que tá fácil. Mas veja, se você passar a comer, se você passar a ter esse Virar frango hábito, né? Sim. no meio da tua tarde, você vai comer aquilo. Sim. Entendeu? Tipo assim, Entendi. se eu já Olha a deixar a importância minha da marmitinha doutor pronta, fala. Eu e trabalho aí isso com eles. eu ficar estressado às 3 da tarde, em vez de eu tomar café e comer um bolo, que eu eu vou vou comer fazer, né? a minha marmita, porque ela já tá ali. Ela tá pronta. Entendeu? Eu posso sentar, dar uma respirada, ligo meu celular, vou ver alguma coisa diferente, tá certo? E aí eu vou comer aquilo que estava pré-programado. O problema é quando você não come o que está pré-programado, você vai caçar o que tá comer, pronto, né, gente? e você Aí não vai tem procurar como. Vai dar ruim, uma né? situação. Por Exato. isso que no processo de pré eu faço o planner de ação. A gente vai trabalhar e é individualizado. Cada paciente tem o seu. Então eu vou estruturar com você qual a sua rotina hoje, Verena. Eu faço isso nesse determinado momento. Muitas vezes contar, a gente. não. Ah, meu Deus. Muitas vezes a gente já tem que começar a organizar a Eu vou contar rotina. qual é a minha rotina. Ai, que medo. Eu acho que a gente devia voltar aqui no alimentação. Pod e fazer uma consulta direta. Consultoria direta. Ela vai contando tudo e nós vamos fazendo E nós uma vamos análise. avaliando, eu já estou ficando aqui prestando atenção. Então eu vou trabalhar esse planner com o paciente. Quais são as suas rotinas? Muita gente, a gente já tem que mudar a rotina antes. Alterar comportamento de rotina antes. Para que no pós-operatório você Não consiga sinta, entendi. trabalhar. Então ele tem um planner de ação de quais são as atividades que eu preciso ter. Existem vários exercícios que eu vou trabalhando com eles para diminuir a ansiedade, para melhorar sono, né? Higiene do Ou seja, sono. é realmente criar uma estratégia Individualizada. individualizada nesse processo Sim. do antes, durante e o Total. pós. Agora, doutor, uma pergunta, uma curiosidade. Depois que a pessoa faz a bariátrica, quanto tempo ela volta, retorna para passar com o doutor? E se nesse momento, quando ela retorna, se existe alguma possibilidade de naquele momento você identificar que, caramba, eu preciso agora reforçar com a psicóloga o tratamento desse paciente, porque eu percebi que deu uma escorregada aqui. Isso acontece? Esse paciente, ele retorna comigo no primeiro mês, durante 2 vezes no primeiro mês. Então, ele é operado, ele volta com 10 dias de cirurgia, ele volta com 30, dali ele vai voltar uma vez por mês, até completar 6 meses, uma vez a cada 2 anos, a cada 2 meses, até completar 1 ano, uma vez a cada 6 meses no segundo ano e uma vez por ano pro resto da vida. Esse deveria ser a base do tratamento se estiver tudo bem. Se não estiver tudo bem, a gente chama ele antes. Eu reforço para eles passarem com a psicóloga
Todas. Independente de análise. Independente, porque eu acho que, sabe uma coisa que vocês estavam falando, mas assim, sabe quando deveria começar o tratamento psicológico? Quando você está bem. Sabe por quê? Perfeito. Porque demora para ganhar confiança, demora para você entender, demora para você mudar. É uma questão de uma pessoa falar para você assim, olha, vamos ver se esse copo está meio cheio, meio vazio, sabe, questões filosóficas? E até você ir para a tua casa, até você pensar nisso. Então, nós fazemos muitas vezes palestra, a primeira consulta da cirurgia de obesidade, e você vai falando, e a pessoa tem que ouvir. E eu quero que ela vá para casa, eu quero que ela pense, ela pode ler no Google, ela vai voltar. E aí nós vamos conversar de novo, e ela vai voltar. E ela vai voltar. E o trabalho da psicóloga é esse trabalho, é uma formiguinha. Ela vai voltar, ela vai trazer um pensamento diferente. Tá, não, peraí. Então eu pensei que eu ia comer um pão. Então, pra semana que vem eu vou mudar. Em vez de comer pão, eu vou comer torrada. Aí você vai voltar e falar assim, mas pão e torrada é a mesma coisa. Não, peraí, então tá bom, peraí. Entendeu? Porque a gente vai achar saídas. Isso a gente sabe, todo mundo tem uma desculpa, é uma coisa assim, nós temos um instinto de autopreservação, né? Se esse copo aqui virar aqui na mesa e derramar água, e falar assim, Leandro, foi você que derrubou o copo. Eu vou falar, não, é que eu estava conversando com vocês. Então a culpa é de vocês que estavam me distraindo e por isso o copo derrubou. Porque é um instinto de autopreservação. Então, por exemplo, uma das coisas que a psicóloga tem que fazer é quebrar esse instinto de autodefesa, de autopreservação. Então, tem que começar quando você está bem. Você deveria ter alta da psicóloga só quando ela deixasse você ter alta dela. É ali que está. E a grande maioria das pessoas para por diversos motivos, tá? Eu faço terapia desde 2015. Muito bem. Ou seja, o que a gente está querendo dizer aqui, não necessariamente para um procedimento estético, para uma bariátrica, procurar uma profissional, né, uma psicóloga para ter um acompanhamento. É para a vida, de fato. E eu até, no nosso início de bate-papo aqui, eu comentei que eu estou sempre em busca de ser amanhã melhor do que eu estou sendo hoje. Ninguém tem que ser perfeito. As pessoas querem muito a perfeição, querem muito o resultado, tudo muito rápido, tudo imediato. E tá tudo bem, eu não estou julgando, não estou culpando, mas o que eu estou querendo dizer é que existe uma alternativa para que a gente mude isso. Você não tem que ser igual a vida inteira. Aliás, eu não quero ser igual a vida inteira, né? Se eu estou sendo a mesma... Se eu encontro pessoas que faz tempo que eu não vejo, ela fala, nossa, você tá igualzinho, eu me incomodo. Eu sinto peraí, né? Não, tem alguma coisa de errada. Especialmente num processo de uma mudança tão expressiva que é uma cirurgia bariátrica. Sem dúvida. Não dá para brincar, né, doutora? Não. E é fundamental que as pessoas entendam isso. A gente consegue trabalhar muito isso com os pacientes e eles conseguem compreender. Claro que tem sempre um ou outro que se perde, que se dá alta, que some, né, doutor? É muito comum? Aí uma pergunta. É muito comum? Para o trabalho da psicóloga... É bastante comum. Eu vou tentar fazer uma colocação aqui. Tá. Hoje nós temos já operados cerca de 12 mil pacientes de obesidade. Não. Nós acompanhamos menos de 40%. Você tá menos de 40%. Isso porque a secretária liga para tentar marcar consulta, esse tipo de coisa. Gente, mas aí até um pouco de falta de responsabilidade, na minha opinião. Não, estou sendo radical? Tem diversos fatores, né? Nós trabalhamos hoje com a medicina privada, então tem a ver com plano de saúde, tem a ver com pessoas que mudaram de cidade, de trabalho. Tem pessoas que estão muito bem e não vêm porque estão muito bem. Tem pessoas que não vêm porque voltaram a engordar e tem vergonha, acha que eles vão voltar no consultório, nós vamos ficar brigando. E a ideia nunca foi brigar. A ideia é mostrar o caminho, né? Falar assim, olha, você está indo pelo caminho bom ou você está indo pelo caminho ruim? Então o paciente chega lá e fala assim, poxa, eu voltei a engordar. Eu falei, ok, não tem problema. Vamos sentar aqui, vamos chamar a equipe inteira, vamos ver como é que a gente pode traçar um plano para te ajudar. Porque tem um plano para te ajudar. Entender que o médico não é o seu inimigo, né? Especialmente num processo tão decisivo de tanta mudança na sua vida. Eu posso falar pelo doutor aqui, gente, que eu conheço. Ele realmente vai ser o seu parceiro, vai te acompanhar, sem julgamento, gente, sem crítica. É realmente entender a realidade que está acontecendo. Engordei? Ok, o que você fez de errado que a gente vai fazer de certo agora? E mais do que isso, muitas vezes não é tão importante a colocação assim, eu tive um problema e engordei. Tá bom, o seu problema ele não é maior ou menor, ele não é pior ou menos pior do que o de outras pessoas, mas ele é o seu problema. E tá tudo bem, é a gente traçar a partir daqui como te ajudar, como refazer. E aí é o lado bom da cirurgia de obesidade, a ferramenta já está com você. O fato de você não a estar usando não quer dizer que ela não está lá.
Então tem muita gente que fala assim, eu perdi a bariátrica. Não, você não perdeu. Você se ali, perdeu. Ela continua lá. Aqui nós estamos aqui para te falar, olha, você está certo aqui, você está errado aqui. E aí a gente... É o resgate, né? Um resgate. É trazer de volta. Gente, pena que o nosso tempo aqui passa tão rápido, né? Passa, Nós vamos ter que encerrar. Muita mas coisa, antes né? que a gente encerre, e eu gostaria muito, doutora, que a senhora conseguisse... Senhora não, você, né? Um espaço aí na agenda para voltar. Claro. Para a gente continuar esse papo. Porque Maravilha. eu acho que, como disse o doutor, ansiedade é a nova doença do século, né? A ansiedade está sendo vista como hipertensão. Todo mundo tem, né? Pois é. Estão falando em quase 50% da população. Os crianças têm ansiedade. Vamos deixar combinado claro. já? Para a gente bater um papo Sem sobre o emocional e a parte de como eu me vejo, o meu estético, o que eu posso a estrutura. Mas antes até da gente encerrar, eu gostaria que a doutora falasse alguma coisa em relação ao que é fundamental para quem está tomando aí a decisão de uma nova jornada, seja na cirurgia bariátrica ou ainda em alguma situação estética, o que é fundamental que não pode faltar emocionalmente, que eu tenho que estar... Não é que não pode faltar, é que eu tenho que estar consciente. Isso. O autoconhecimento é fundamental. Autoconhecimento. Se compreender, se perdoar, se aceitar. Porque você pode não estar na sua melhor forma. Eu costumo dizer que o nosso corpo é a nossa morada. Então, muitas vezes, você está vivendo, você está numa morada que não está te deixando feliz. Mas o que você está fazendo para mudar isso? É diferente de você comprar um carro e não gostar, você troca. Você viu uma parede branca, aquela rosa, você joga uma tinta. E o corpo? O corpo a gente não consegue fazer isso da noite para o dia. É um processo doído, doloroso e que não dá para fazer sozinho. Precisa ter ajuda e não tem problema nenhum. É que nos foi dado lá atrás a fantasia da Mulher Maravilha, do Homem-Aranha, você se vira, carrega os seus pesos e as pessoas elas vão vivendo assim. Então é de crucial importância. O autoconhecimento, não tenha medo de se entender, não tenha medo de buscar ajuda, de dizer que você não é 100% em tudo, que você falha. Só que nós vemos no mundo hoje que falhar é um problema. Você não pode falhar. Alta performance. Você tem que performar o tempo inteiro. Será melhor nisso, é melhor naquilo, e nós não somos. Então, acho que o primeiro ponto é se entender, se compreender, se permitir a ingressar no mundo novo, a recomeçar. Né? A gente fala que resetou a máquina. Se fez a cirurgia, deu um reset aí. E agora? Como é que você vai reestruturar? O que você planeja? Então, acho que por isso que é importante esse acompanhamento de pré e continuar no pós. Porque às vezes as pessoas fogem, porque elas acham que elas já deram conta. E aí, lá na frente, vê, puxa vida, falhei. Então, não esquecer disso, né? Procurar estar sempre com um profissional, com um especialista. É a história do segurar na mão, né? Que eu disse e estar junto, que esse é o nosso trabalho, né? De acompanhar o paciente. Eu fico tão feliz, às vezes, com coisas que pra gente é tão normal, né, doutor? De um paciente dizer, nossa, Pri, você sabe, tem paciente que me manda foto, nossa, eu estou num evento. E eu falo, qual é o evento? E a paciente me mandou uma foto, paciente nossa, inclusive. Ela estava com a perna cruzada. E eu, no primeiro momento, eu não entendi aquilo. Eu falei, nossa, mas você está me mandando uma foto de um evento? Não entendi. Ela, olha de novo a foto. E aí eu fui olhar com mais cuidado, eu falei, você está de perna cruzada. Ela, cara, você sabe quanto tempo eu não sei o que é cruzar uma perna? Que incrível. Isso é pra gente, né? Vale mais do que qualquer coisa. Então, tem N exemplos. Vários cases de sucesso. Doutora, então, vamos nos cuidar, né? A voz da doutora é uma delícia, né? Cuidar. Ela vai falando, gente, eu tô aqui. Vai ficando calmo, né? Calmaria, eu tô aqui, ai, que delícia. Ai, coisa boa. Conforta, acolhe a gente, sabe? Que bom, eu fico feliz. Eu que agradeço, mas agradeço inúmeras vezes, já tá marcado o nosso compromisso. Posso deixar tempero? Mas eu faço questão, doutor. Tempero de verdade. Por favor. Por favor. Então tá bom. Então a gente volta aqui para ela falar sobre libido depois da cirurgia bariátrica. Assunto importante olha, esse, se eu tivesse não pensado hoje, nisso antes, eu já teria feito algumas perguntas. Então, mas não hoje. A gente volta aqui, se todo mundo gostar e quiser, manda as perguntas. Boa. E a gente volta aqui só para falar de libido depois da cirurgia. Maravilhoso. Depois vocês me perguntam por que eu sou fã do doutor, gente. Porque além de participar de uma maneira muito ativa, de realmente me ensinar, me ajudar, e tantas milhares de pessoas, ele ainda traz ideias pra gente. Não é incrível? Doutora, fechou? Top? Combinadíssimo. Então, já está assinado combinadíssimo. Aqui. Compromisso Quer fazer feito. alguma consideração, doutor? Eu acho antes que... da gente encerrar? Acho que para a gente encerrar, eu acho que um ponto fundamental de tudo que a doutora está falando é o resgate da autoestima, né? A autoestima é um bem tão subvalorizado, tão jogado às traças por todo mundo, e é em cima da autoestima que
inclusive a gente precisa aprender a ter prazer na autoestima, prazer em poder se olhar no espelho, se ver bem, estar bem com você mesmo. Então, se eu tenho uma ideia para deixar para todo mundo, é resgate a sua autoestima. Isso é fundamental. Que venha a felicidade junto, né? Que venha a felicidade Totalmente. Que é o que vale. Exatamente. É a saúde e a felicidade. Mas eu acho que é de extrema importância isso que, né, os dois doutores passaram aqui em relação a resgatar a tua autoestima. E eu acredito que no mundo de alta performance, como a doutora disse, a gente se cobra demais. E não necessariamente a autoestima é estar dentro dos padrões do que a sociedade impõe, do que o digital mostra. Não é sobre isso. É sobre se respeitar, se amar, se olhar com cuidado acima de tudo, parar de se cobrar, chicotear. A gente não tem que ser melhor do que ninguém, a gente tem que ser melhor do que a gente mesmo. E o nosso desejo aqui em especial é que você consiga todos os dias ser melhor um pouquinho de dentro para fora, para que você possa sim cuidar do seu lado de fora, com a Perfeita Plástica, que tem toda uma estrutura para te ensinar o caminho, para te ajudar, para segurar na sua mão. Então, muito obrigada, doutores. Foi uma delícia, maravilhoso. Mais uma muito vez. Bom. Eu quero agradecer você que ficou com a gente até agora. E já vou deixar aqui, ó, compromisso, tá? Ativa o sininho aí, porque a gente tem um próximo encontro, com certeza, com um assunto extremamente interessante para poder esclarecer as suas dúvidas, as minhas e da grande maioria que está nesse processo de autoconhecimento e de perfeição. Perfeição do jeito que você é, porque nós não somos, mas a gente tem que se sentir exatamente assim. Nós estamos aqui para poder te ajudar, mas você também tem que se ajudar. Até a próxima. Beijo!